Olá, sejam todos bem-vindos a mais um HPcast. Eu sou Gislaine Rodrigues Eu sou Vanessa Santos. e hoje nós estamos no 11º episódio, Vanessa? 11º episódio. É, isso aí, tá crescendo, né? Graças a Deus, né? Ai, que bom. E hoje o HPcast sempre trouxe aqui para vocês assuntos sobre segurança, finanças. E hoje nós estamos abrindo aqui o nosso HPcast com empreendedorismo de mulheres. Então, nós vamos trazer aí mais conteúdo para vocês. E no clima de Dia das Mães, ela que é mãe, empreendedora nata. Tem uma loja em Diadema e uma no Riacho Grande. Isso. Né? A Kelly, seja muito bem-vinda. Estamos lisonjeadas em receber aqui no nosso HPcast. Muito obrigada, meninas, Vanessa. Gi, é uma Imagina, a honra gente que para agradece. mim estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho aí da minha vida para vocês, para todo mundo que está assistindo. É um prazer mesmo estar por aqui. E ela é mãe de 2 filhos, já adolescentes, né? Aham, isso. E Dia das Mães, o coração fica a mil, né, Kelly? Porque eu, particularmente, também sinto isso, porque a gente que é mãe, a gente sabe que toda a nossa trajetória tem um pouco a ver aí com eles, né? Exato. E como que tá esse coração aí pra... Porque assim, todo dia é Dia da Mãe, né? Mas já que eles reservaram um dia pra Aham. nós, né? Ela é mãe de pet, tá, gente? A gente não pode deixar de falar da gente também. Hoje o papo aqui vai ser mais entre elas, né? Mas que é diferente, mas quero agradecer desde já, tá, Kelly, a sua presença aqui no nosso HPcast. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, de mãe, de empreendedorismo, né, para todas as mulheres aí que estão nos assistindo e que vai ao ar aí em homenagem a todas as mamães aí do Brasil e do mundo. Muito lindo. E vamos começar aí. O que te levou a abrir a própria loja de roupa, né? Uhum. Qual foi as demandas, o equilíbrio aí que você teve para esse mercado tão grande aí que a gente sabe que é um mercado todas Desafiador. muito belas hoje aqui, né? Principalmente ela que vem aí com o look da K3 Moda Isso. sempre. Só uso roupa da K3. Então, sempre que vocês me verem, vou estar vestida de K3. Nem sempre da cabeça aos pés, mas sempre algum acessório, alguma peça de roupa, sempre. A K3 começou em 2016. Eu era CLT, eu trabalhava como analista da qualidade numa empresa metalúrgica. Nada a ver com nada. Nada a ver. E uma amiga minha estava passando por problemas financeiros e ela pediu para eu levar umas peças na loja, eu fico trocando, na empresa, para mostrar lá, para vender para ela. E eu comecei fazendo isso e a galera começou a pedir. Eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou fazer isso. Ele, bora. Ele já conhecia muito fornecedor e tal. Ele falou, eu conheço alguns fornecedores, a gente começou vendendo na garagem da minha casa e na empresa. Aí até que um dia a gente mudou de casa, fui morar em apartamento e quando eu fui ver, eu tinha uma loja dentro da minha casa. Não cabia mais. E aí não dá, né? Não dá Não, para não tem conciliar, como. não dá para seguir. Ou você segue, Um né, ou outro. tem um espaço físico. Uhum. Aí eu falei pra ele, vamos ver uma salinha pra montar tipo um showroom. Naquela época nem era tão comum ter showroom. Não sabia falar. Aí ele começou a procurar e ele encontrou um pessoal passando o ponto de uma loja lá em São Caetano. E nisso, eu trabalhando como CLT. E aí ele falou assim, vou pegar e vou tocando. Falei, tá bom, então vai. Eu fiquei ainda nessa divisão de ser CLT, dona de loja e mãe por mais de um ano. Até que eu cheguei a um ponto, falei, não, ou um ou outro. Não Porque tem senão como. você acaba vivendo muito a empresa, né? Muito. Estando dentro de casa. E quando você tem um espaço, você tem até aquele momento que, por mais que você não desligue, porque você tá ali, né? E você é o eu presa, né? Mas você não tá naquele ambiente. Então, você consegue até se desligar um pouco, né? Falar, não, poxa, agora eu preciso ser aqui a mãe, né, a mulher, né, do lar ali. Exato. E tudo. E você consegue fazer essa separação hoje? Não.
Não, eu sou K3 24 horas. Eu falo que eu abro o olho K3 e fecho o olho K3. A Emily tá até aqui, tem hora que ela fala, mãe, a gente não tá trabalhando agora. Aí eu falo, não, eu fui num evento um tempo atrás e isso me pegou muito, que é os nossos porquês e os nossos porquês. E o meu porquê é a minha família, é os meus filhos, é o futuro deles. Então, assim, eu não posso desviar enquanto eu não chegar no meu objetivo, né? Que é ter os 2 formados, para eu ter uma segurança a mais, é isso. Então, é difícil desligar. Até quando eu vou viajar, assim, eu falo pro meu marido, vamos viajar só nós 2. Eu levo trabalho. Porque eu falo pra ele, se eu não estiver trabalhando, eu não tenho o que fazer. Lá em casa é proibido falar de trabalho depois que chega em casa. Mas a gente sabe que a gente se perde nesse, né? Que a gente tem que se policiar, que realmente, por exemplo, uma hora que a gente vai jantar, uma hora que a gente tá ali, né, fazendo um devocional e tudo mais, a gente saber que o momento família, porque o trabalho que a gente hoje faz é realmente para nossa família, né? É visando aí os nossos filhos, agora a neta. Então a gente visa isso, né, Kelly? E aí é uma demanda muito grande, eu acredito, para a mulher, porque o homem ele sabe dividir, porque se o homem tá trabalhando em casa, ele só trabalha, ele não põe uma roupa para lavar, não é verdade? Então, e a gente não, a gente quer fazer várias outras coisas. Não, eles fazem, mas eles fazem no tempo deles. Se ele tá ali com o computador aberto, tem que fazer, né, a questão da demanda deles, ele não é igual a gente. Que a gente tá fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso, como que é gerenciar um planejamento? Porque a gente fala aí que ter uma empresa, né? Você não tem só uma, você tem 2, né? Então, são 2 lojas aí. 3 agora? Tem o site. O site é uma empresa, então, né? Porque sempre tem como que estar gerenciar tudo isso, a parte financeira disso tudo. E ainda da sua casa, né? Porque a casa também tem a parte financeira, né? Quando a gente começa no eu presa, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Não adianta. E hoje, tudo que a gente aprendeu foi justamente procurando conhecimentos ali de especialistas, né? E o meu marido faz a maior parte da gestão financeira. Tudo que eu vou fazer, eu comunico com ele antes. Fala, isso aqui dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer. E daí ele vê essa análise de viabilidade, se dá pra gente fazer naquele momento. Senão ele fala assim, tem que dar uma seguradinha. Sim. E quem aí hoje é a sua equipe? Aí você já falou que seu marido faz a parte financeira. Como é a sua equipe hoje aqui, para que todo mundo conheça, para que entenda um pouquinho mais? Tá quase a família toda. Na loja de Diadema, a gente tem 2 vendedoras, né? Uma já tem bastante tempo com a gente, a Nicole voltou tem pouco tempo, a Mari é mais antiga. No Riacho Grande também a gente tem 2 vendedoras. E hoje tem também a nossa menininha do site, que é a minha filha. E ela não é só atrás dos bastidores. Ela não é só do site, né? Ela acompanha ela em todos os lugares para fazer as filmagens. Um beijo, viu? Ela tá aqui, viu? Ela faz as filmagens, ela responde meu celular, porque, tipo, tem dia que parece que eu sou uma Uber. Toda hora eu tô dirigindo, aí chega a mensagem e fala, responde pra mim, lê pra mim. Aí ela vai fazendo essa parte também, tá quase sendo minha assistente, minha do site, minha filha. Mas tem que ser tão assim, gostoso, né? Ter, né, também, uma pessoa de confiança, tanto você acabou de falar do seu esposo, né, eu acho que muitas pessoas hoje têm esse problema, porque as mulheres hoje, que a gente conversa bastante, né, a gente tem um grupo e inclusive é uma dor muito grande, né, da maioria das mulheres, né, principalmente financeiro, porque o financeiro você tem que ter uma pessoa de extrema confiança. Com certeza. E isso é primordial, né? Ter alguém de confiança para cuidar dos seus negócios, para cuidar se tá na hora de fazer, se não tá. Porque nós mulheres a gente sabe, né? Que tudo tá na hora, né? Tudo tá na hora. A gente quer pra ontem, né? Pra ontem. E a Kelly, gente, ela faz o provador também, por mais que ela tenha algumas meninas lá, mas ela faz o provador. Então ela tá ali, ela faz o vídeo, ela faz, né? Então, a cara assim, da loja. É a cara da loja mesmo. Eu acho que isso é importante para vocês, mulheres, né? Levar isso para as mulheres. O quanto é importante elas estar à frente do negócio delas, né, Kelly? Que é muita dor de muitas pessoas também. Não somente na área financeira, né? Eu comecei a fazer os provadores justamente por conta da dor da mulherada mesmo. Porque não adianta, né? Você pega uma modelo e coloca lá,
ela é perfeita, o corpo dela é perfeito, ela tem, pode ser que tenha cirurgia plástica, tem mulheres que não, mas justamente por isso, por eu ser uma mulher normal do corpo padrão. E aí, no começo eu pagava algumas modelos, e isso não me trazia resultado, eu tinha muita vergonha de aparecer, muita vergonha, eu não conseguia falar. Por mais que eu sempre fui E olha desinibida. só, hoje ela tá aqui num podcast, gente. Aí, ó, tá vendo? Pode ser a sua dor também, porque tem muita gente. É legal até Muita você dor. colocar Uhum. esse ponto também, porque é a dor de muita gente de aparecer num vídeo. Exato. Ai, não, eu tenho vergonha. Então, precisa quebrar esse tabu. E hoje as pessoas se identificam muito mais com a pessoa ali, Exato. né? O dono do negócio. Você mostrar a sua cara, mostrar a sua realidade, mostrar realmente como é. E é por isso que a gente quis iniciar esse podcast com empreendedoras, né? A gente tem um trabalho com um grupo aí de mulheres e a gente está querendo fortalecer, trazendo mais outras mulheres para colocar a dor de cada uma, a dificuldade e também o sucesso, né? É isso aí. Porque também tudo que a gente passa, a gente vê que aquilo realmente teve um sucesso, né? Teve como que fala, confete, que a gente gosta, né? Mas a gente brinca, mas realmente, por quê? Porque para você chegar aonde você quer chegar, muita coisa passou. Muita. Mas você tem que ser grato, né? Você tem que ser grato por tudo depois e festejar. Exato. Porque eu lembro, assim, há uns 8 anos atrás, quando você estava começando, né? Ela vai fazer 10 anos, né? Esse ano? Aqui em Diadema fez 6 anos que nós estamos aqui. E nós ficamos 2 lá na primeira loja que a gente montou, que foi em São Caetano. Diadema fez 6 anos em março. Olha só. Então, nem tudo foi flores. Não é flores. Não é, né? É Até normal. hoje. Você passou por um processo agora que foi uma reconstrução da loja, né? Então, eu quis mudar um pouco a imagem da marca, né? Trazendo... A identidade visual dela. Exato. Quis melhorar em tudo, assim, questão de conforto, de a cliente querer pertencer, né? Pertencer a algum lugar. E isso foi bem, bem complicado. Ficamos acho que 40 dias com a loja fechada. Então, imagina, 40 dias com a loja fechada, né? Você tendo que pensar em tudo, você tendo que ir atrás de material de construção, né? Porque vender, né? Trabalhar, né? Tudo porque junto. O site não parou, né? E não, a gente teve que fazer um planejamento antes, né? Falou, a gente vai ficar. O pedreiro falou, a gente precisa de 30 dias. Ok, falei, 30 dias, ok. As meninas vamos organizar assim, assado, para as meninas conseguirem atender online, conseguir vender, o motoboy retira, pra gente não poder parar, não ter que parar, porque não adianta, né? As contas continuam chegando. Sim. Então, vamos fazer dessa forma. E graças a Deus deu certo. Em questão da questão do provador, do fazer, a gente tem muita cliente do online que se baseia nas minhas medidas. Então, até para isso eu não posso mudar muito. Porque ela já fala, não, serve naquela e serve em mim, né? Mas é exatamente isso que você falou. É um tabu. Eu tenho amigas empreendedoras que têm muito essa barreira de falar no Instagram, falar, né? Colocar a cara. São ótimas empreendedoras, muito competente, profissional, mas elas têm mesmo, assim, olha pro celular, já trava. E não adianta, vocês só vão conseguir fazer fazendo. Tem que pegar o telefone e começar a fazer. E qual é o maior risco que você enxerga hoje no seu ramo? Hoje, não conhecer o público-alvo. Esse é um dos maiores problemas. Você precisa saber para quem você quer vender e o que você quer vender. Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, conhecer para quem você quer vender e saber até onde o seu pé alcança. Não adianta você querer meter o pé pelas mãos. A gente, toda vez que a gente vai repor mercadoria ou fazer uma compra, primeiro a gente vê o quanto a gente pode colocar naquilo, naquele momento. E o que a gente está precisando. O que está precisando hoje? Precisa de tal peça. A gente vai lá e faz só isso. Porque não adianta. Na hora de fazer as compras, se você tiver dinheiro na mão, vai tudo, do Pix vai tudo e começa no cartão. Então tem que ter um foco. É a tal da qualidade, né? Eu falo muito isso lá, né, Gi? A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, né? Exato. E eu acho que isso vai passando o tempo que a gente vai melhorando também. Você vai tendo isso como clareza, né? Um feeling, né? Um feeling também das pessoas, quem é o público que você vai atingir. Né? Quem é as pessoas que te seguem hoje, que olha a Kelly como
como você falou mesmo. Exato. E quando você falou isso, realmente, eu acho que quando eu comprei uma peça lá, eu falei, serve naquela e serve em mim. É isso mesmo. É verdade, porque a gente se espelha, Se espelha, nas pessoas, né? É isso mesmo, a gente... Não, e é tão legal e louco, né, isso de se espelhar, porque no dia da inauguração, a Kelly tava com um look. Eu falei, eu quero esse look que eu vou viajar. E foi o meu aerolook. É isso mesmo. E hoje a gente trabalha com isso. Além da inspiração, é a mulher que ela vai ter um guarda-roupa e esse guarda-roupa vai atender para você ir trabalhar, para você ir para um evento, como aerolook. Porque você não precisa ter um Usar na guarda-roupa para cada praia, coisa. Vai pra praia. Que foi a camisa, né? Exato. A Gi comprou um conjunto que ela usou e continua usando. E várias Porque looks, a roupa né? não tem que ser descartável. Isso. É verdade. Que é hoje o que as pessoas estão fazendo, né? Que é dessa área da moda, né? Você pegar uma peça que tá lá no seu guarda-roupa e você usar ela para vários sentidos, né? E isso lá na K3 Moda tem mesmo essa questão. Porque a E gente nem usa. por isso você deixou de vender menos, né, Kelly? Não. Porque você pega uma peça e você tem vários looks. Não. Eu gravei um Reels essa semana passada com um modelo de macaquinho, que é um macaquinho. E aí eu fiz 3 possibilidades de uso com a mesma peça. Você consegue usar à noite, consegue usar de dia e consegue usar confortável. Então é justamente isso. É ter um produto que você lava e usa, lava e usa, lava e usa. Sim. E de qualidade, né? Que não perde essa qualidade. E aí, como a gente tá falando de qualidade, de usar, e na parte de segurança, como você gerencia a segurança lá da K3, né? Como que você gerencia toda essa questão da parte de seguros da sua loja? Tanto de transporte, tanto do ambiente. Hoje em dia não adianta, né? Acho que tudo que você tem que ter seguro. É impossível, não tem como. A pessoa, eu lembro quando eu troquei de carro, eu liguei pro vendedor e falei, pelo amor de Deus, só tira esse carro daí a hora que tiver no seguro. É mais ou Enquanto menos não tiver no isso, seguro, né? porque não tem como você prever o que vai acontecer. Não tem como. É a questão também, seguro do imóvel. Você pode deixar o celular no carregador e acontecer alguma coisa à noite. Quem vai ver? E essa consciência você teve como? Você só teve quando você empreendeu? Porque a maioria das pessoas, elas têm isso quando vai amadurecendo, né? Quando vai tendo negócio, quando vai tendo filho, você vai lá e faz uma previdência privada, você vai lá e faz um investimento. Você teve isso antes ou depois que você teve a sua empresa? Depois. Depois aí você começa a colocar... Porque hoje, tipo, eu não conseguiria fazer outra coisa. Hoje não me via fazendo outra coisa. Então, o que eu tenho precisa estar resguardado. Então, Precisa estar seguro, né? Pra você... seguro do imóvel, seguro do carro. O plano de saúde, O plano de saúde. Que é muito importante. É igual meu marido fala, a gente paga o plano para não precisar usar. Mas quando for usar, tem que estar lá. É É verdade. E eu vou te falar que depois, de uma certa idade, precisa manter mesmo, viu? Hoje Porque fica cada vez mais caro. Mais Não, caro. fica mais E a caro gente e as precisa dores, mais. e as dores vai chegando, né? Eu perguntei pra ela se daqui pra frente é pra frente ou pra trás. Porque depois dos 80, né? Dor. Não, e em todas as idades, né? Hoje mesmo eu cheguei mais tarde que eu fui levar a Emily numa consulta que ela tá com umas alergias. Descobrimos que puxou de mim. Puxou de mim. Puxou de mim. A parte ruim puxa do que não é pra puxar, né? Mas olha só, se você não tivesse, né? Então, essa é uma importância, porque esses dias mesmo veio um cliente e ele falou assim, não, vou cortar o plano de saúde, mas peraí, você tá pensando em você ou você tá pensando nos seus filhos, na sua família e tudo mais? Então, assim, reduz, pelo menos, mas não deixa assim, porque numa emergência, numa internação, não é? Numa alergia mesmo, esses dias mesmo eu tirei 20 tubos de sangue pra, né, que eu tô com a parte gastro, tô tratando e tudo mais, então tem que investigar, né, o que é, se é alergia, da onde vem. Então, imagina se a gente não tem, quando a moça passou lá o valor todo, E foi justamente por isso que eu fiz plano para a família inteira. Eu faço uso do DIU, né? Já tenho 2 filhos, tá bom, né? Eu uso o DIU. E daí, quando eu fui fazer os exames anuais, que eu cotei, eu falei, não, deixa eu fazer um plano de saúde.
Melhor, porque vou ter que fazer todo ano. E Sim. caríssimo por Sim. fora. Sim, Sim. com certeza. E em um mercado tão competitivo, como você construiu um relacionamento aí? Porque o seu mercado é um mercado onde a gente fala assim, qualquer, né, É bem qualquer competitivo. lugar tem muito. um look, né? Aham, E principalmente, Principalmente porque é mulher, né? não, e além disso também, hoje em dia tem muito online, né? Uhum, sim. O que eu sempre pego no pé das meninas lá, a gente tá sempre em busca de conhecimento, inclusive amanhã tem até um evento que eu vou, que fala sobre marketing, fala sobre tudo que é voltado pro meu negócio, e daí eu sempre falo pra elas, o nosso diferencial é o atendimento, porque Sim. hoje em dia tá precário. Todo lugar que a Em gente todo vai, lugar, né? todo lugar, em todos os sentidos, em todos os ramos, a gente não tem mais bom atendimento. Então eu falo sempre pra elas, não é sobre nós, é sobre as pessoas. A gente precisa tratar bem, sorriso no rosto. A gente não sabe como que a pessoa tá enxergando. Às vezes a pessoa vem toda destruída, porque já passou um monte de coisa lá fora. Então, quando ela chegar aqui, ela precisa sentir que ela tá tendo um bom atendimento, que aquele momento é pra ela. Então, hoje, o que difere a gente de outros lugares, que eu pego muito no pé, é questão de atendimento. Até no online, né? Até no online. Porque hoje Até no a online. máquina, ela se robotizou e aí a gente não tem mais aquela questão humanizada. Então, eu falo que para você ter um online, você precisa ter um online humanizado. Humanizado. Não é verdade? E isso faz toda a diferença, porque o modo que você vai tratando, eu só compro dessa forma. Se a pessoa não me trata bem, eu já não serve para mim. E até se é um robô, né? Esse robô não vai ser legal. Então, até isso também a gente tem que fazer, né? Principalmente com online, né? Porque você tá lidando ali com a pessoa que ela tá indo, mas ela tá buscando algo, então você precisa ter esse cuidado também. Uhum. Né? É verdade. E quais foram os investimentos mais importantes aí que você acha que você fez e que para você chegar onde você chegou? Além do que você contou aqui no início, né? Que você precisou sair da sua casa e montar a loja montar a loja. física, né? Eu sempre quis uma loja em Diadema, então esse foi um dos meus investimentos mais importantes, foi ter uma loja em Diadema, que eu sou nascida e criada aqui. Hoje eu não moro mais aqui, mas a minha raiz está aqui, a minha mãe, toda a minha família está aqui, e tudo que eu o que faço acontece é comigo em também. Diadema. Tudo que eu faço minha unha, meu cabelo, tudo que eu faço é em Diadema. É engraçado. Tá vendo, gente? É de verdade. É uma diademense. Ai, eu vou pra minha casa só pra dormir. Mas tudo que eu faço é aqui. Todas as minhas amizades, médico, tratamento estético, tudo é aqui. Então, um dos meus maiores investimentos e marcantes foi ter uma loja aqui, justamente para oferecer para o pessoal daqui exatamente isso que a gente vem buscando sempre, né? A gente está sempre buscando crescimento nessa área para oferecer o melhor para os nossos clientes. E daí, o segundo maior investimento é em conhecimento. Em conhecimento. Quem me conheceu no começo da loja, hoje eu sou totalmente diferente em questão de tudo. De tudo. Tudo é mais pensado, tudo é mais elaborado, planejado. Então, investimento em conhecimento foi primordial. E a também. gente nunca perde, né? Nunca perde. Eu acho que você ter conhecimento, estudar, aprender, tem que ser sempre. Sim. Sempre. E as coisas, elas mudam muito rápido, né? Sim. Principalmente hoje em dia com a tecnologia, né? Eu tava assistindo um vídeo hoje que tava falando sobre o uso dos stores. Quando a gente começou lá atrás, acho que era 30 segundos um story. Hoje é 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, você tem que saber o que você tá falando. Porque senão a sua audiência vai pular e você vai perder a audiência, vai perder a visualização. Então, tudo tem que estudar. E quem é empreendedora, quem é empresária, quem atua em qualquer tipo de ramo, tem que estar buscando isso, né? Então, por isso que também as pessoas se perdem, porque elas acham que elas vão pagar, e elas não vão pagar por aquilo. Elas vão ganhar, porque ganhar conhecimento faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Faz toda a diferença você investir um tempo, você investir o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está investindo o nosso tempo, conversando uma com a outra, fazendo as pessoas entenderem que para nós também não é fácil, né?
A gente tá Não é. aqui e o celular tá ali. Quando a gente vai sair do celular, fora a Kelly, que agora ela tem a filhinha dela que tá Agora ali tem respondendo. assistente. Chique, ela tem assistente. Assistente. É. Então, como eu não tive nenhuma menina, né? Então não tenho como ter um assistente. Daqui uns homem, anos, né? a Um neta. gurizinho. É a neta, que vai cuidar, né? Mas Eu tô à isso é disposição importante. depois das 6. Depois das 6. Imagina, né? Olhar tudo depois das 6. Mas é isso, né, Kelly? É saber administrar, saber que vai ter momento. A Gi falava muito isso pra mim, essa questão digital sempre pegou muito, né, no meu conhecimento, assim, que... Ai, mas pra quê? Sendo que eu lido com o cliente ali, eu tenho um bom atendimento, mas é o espelho, né? Você é a marca da sua empresa. Exato. Hoje você está representando a K3 Modas. Kelly, se quiser água, pode tomar, tá? A água tá aí pra beber. Fica à vontade. Então é isso, né? Eu acho que tudo isso vale a pena, né? Porque a gente fala do que você investiu, mas qual foi, assim, o maior desafio seu? Em questão, assim, que você fala assim, nossa, financeiramente eu vou quebrar, eu vou desistir, eu vou... Se você teve alguma ajuda de alguma assessoria financeira para você alavancar os seus negócios, o que você... A gente sempre... Eu sempre tive muito medo de trabalhar com dinheiro, vamos falar, dinheiro dos outros, né, dinheiro emprestado, esse tipo de coisa. A gente sempre trabalhou com o dinheiro da caixa da empresa. Tudo que a gente precisava fazer, a gente fez. E era um sonho meu, a K3, do jeito que ela tá hoje. A reforma que nós fizemos, do jeito que ela tá hoje, sempre foi um sonho. E eu falava, não, mas eu não tenho caixa pra isso, eu não tenho caixa pra isso, eu não tenho caixa pra isso. E aí um dia eu fui numa mentoria e uma das meninas falou assim, eu aprendi a trabalhar com o dinheiro do outro. Eu peguei um empréstimo e fui lá e fiz a reforma da minha loja. Eu falei, nossa, é verdade, né? Se eu tenho lá a oportunidade de pegar um empréstimo, por que não fazer? E aí, para a reforma da loja, a gente acabou fazendo isso. Fizemos um empréstimo para poder Investir no seu negócio. Mas, na verdade, eu acho que é uma alternativa, né? Até para a gente fala muito aqui também, né? De não descapitalizar o dinheiro, para você fazer o dinheiro girar. E aí você faz a economia girar também. Então, não é um bicho de 7 cabeças, que nem você falou, eu tinha medo, né? E dá realmente, né? Você fala assim, e se eu não conseguir honrar? E se acontece alguma coisa no meio do caminho? Mas aí você sabe que você se trabalhava na sua casa. Então você fala assim, se alguma coisa não der certo, eu volto e começo de novo, né? E aí eu honro, porque quando a gente honra as coisas que a gente faz, Verdade. Deus devolve. Né? E assim, eu acho que todas nós aqui, né, cremos num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, quando a gente trabalha ali honestamente, tá fazendo as coisas certinho, né? Deus devolve e fala, tá reservado, o seu tá lá guardadinho. É isso mesmo. Né? E hoje é por isso que você brilha tanto e a gente vê aí esse sorriso no seu rosto de felicidade, e tá sempre, gente, ela sempre, chega sorrindo. Sempre. Esse brilho é natural. Não adianta, eu gosto, eu falo que eu sou como se fosse um espelho. E uma coisa que me pega muito é gente mal-humorada. Não, acaba com o meu dia. Então, assim, eu tô sempre sorrindo, sempre com palavras positivas, sempre assim, procurando. Não murmurando, Não né? murmurando. E até voltando na questão de honrar, quando a gente saiu da casa, que foi pro apartamento, no apartamento não cabia, eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu quero uma salinha comercial, só pra colocar as coisas lá dentro e tirar dentro de casa. E Deus me honrou com uma loja, lá em São Caetano. A gente não sabia nada de loja. Eu vendia na sacola. É totalmente diferente. Montamos uma loja. Foram os 2 anos mais difíceis. Se não fosse essa mentalidade que a gente já tinha de não comprar em duplicata e tal, sempre usar só o que tinha, acho que a K3 não existiria hoje. A gente fala que aqueles 2 anos foi a nossa faculdade. Deus catou a gente, colocou lá, falou, aqui vocês vão aprender a ser empreendedor.
Pra lá na frente, vocês já saberem tudo que vocês já passaram. E Colher foi os frutos. colher os frutos. E hoje, assim, não estamos onde a gente ainda deseja. Mas a gente já agradece por tudo que Deus fez pela gente. Tudo. As pequenas coisas. Eu poder estar aqui agora. Verdade. Eu poder estar aqui. Não, vou lá com E as tá meninas. funcionando, né? E tá ali, tá funcionando e tá funcionando bem. Porque as suas meninas mesmo, eu já fui atendida. Geralmente eu nem falo com você mais. Exatamente. Não é verdade? E esse sempre foi o meu objetivo. Falei, as meninas precisam oferecer um atendimento como se fosse o meu. Já justamente para isso, porque para eu poder estar aqui agora. Imagine se elas não tivessem autonomia, não atendessem da mesma forma, eu não ia poder sair de dentro da loja. Sim. Vai falar, olha, marca depois do horário. E não, a gente tem uma empresa, quando a gente resolve ter uma empresa, é justamente para isso. É para, no mínimo, a gente poder ter uma flexibilidade de horário, Sim. né? Então, fazer a gestão delas, assim, é muito importante. E aí você deu um spoiler agora que você não está onde você queria, né? Então, quais são aí os seus planos futuros para... Se você pode contar, né? Bem um novidade. spoilerzinho aí pra gente, vai. Pra loja, pra você, Kelly, como pessoa, o que você ainda deseja, o que você quer, pra Kelly como mãe. Pra Kelly como... Você falou um pouquinho, né? Que é os meninos serem formados, Serem né? formados. Esse é o meu porquê, né? Meu porquê é eles e meu porquê é formar eles. Onde eu quero... O lugar onde eu quero chegar já tá nas mãos de Deus, né? Se for da vontade dele. Eu sempre falei isso, que eu vou até onde meu pé alcança. Então, assim, é crescer. Mas crescer de forma que eu consiga ali... continuar fazendo a gestão, acompanhando, né? Então seria uma terceira loja da K3? Quem sabe? Qual lugar você gostaria de ter uma K3? Olha... Olha lá. A gente vai pegando pelas beiradas, assim, Não, meu sonho é agora pro interior. Tem uma loja lá. Então. Mas aí só mais pra frente, por os meninos formados. Sim, ela tá nova ainda, gente. Ela tem muito chão pela frente, né? É verdade. É verdade, mas assim, a gente fala tá nova, mas a gente tem saúde, tem disposição, né? É uma coisa que a gente sempre vê você, né? Ela faz atividade física, ela corre, né? Eu falo que a corrida ontem foi muito engraçado. Nós fomos correr ontem. E uma amiga que também é empreendedora. E depois da corrida a gente sentou assim, aí ficamos olhando pra cara de cada um. Aí eles falaram, nossa, cada um tem uma guerra, né? Cada um tá aqui por uma guerra, por um problema que a gente nem sabe. Por uma situação específica, né? Às vezes você corre para desestressar, um corre porque adora correr mesmo, né? O outro é porque precisa, porque tem algum problema de saúde, então precisa correr. Outro para emagrecer, outro só para se manter. Cada um na sua guerra. E você tira esse tempo para você? Tiro. Ontem, quando esfria é difícil, né? Porque dá aquele friozinho, a vontade de comer, de ficar na cama. Aí minha amiga falou assim, vamos. Eu falei, vamos. Foi muito engraçado. Quando a gente chegou lá, eu olhei pra cara dela, olhou pra minha. Aí ela falou assim, você veio só por causa de mim, né? Eu vim por causa de você. Eu falei, então tá bom, então vamos. Não, vamos dar a mão aqui, vamos juntos. Só então, vamos, né? Mas eu sempre procuro estar fazendo alguma coisa por mim. Assim, que seja atividade física, sempre alguma coisa por mim. E ultimamente, assim, pelas minhas crianças. A Emily vai fazer 18 anos semana que vem. Pelas minhas crianças. E a minha criança mais velha, gente, que é a minha mãe. Domingo passado eu levei ela no Ibirapuera. Ela falou que nunca tinha ido lá. Olha. Parecia uma criança. Que legal. E é isso, assim. Acho que hoje um dos meus maiores focos mesmo é estar com a minha família. Com a minha mãe, com os meus filhos, com meus irmãos. E cada vez mais, assim, poder estar mais perto deles. Então, sempre... por eles. Até brilhou os olhos. Brilha porque a gente também pensa do que você foi, né? O que lá atrás eu não podia. Não podia. E agora você pode retribuir isso não só para
pessoas como nós que compramos de você, mas sim para as pessoas da própria família, Sim, né? exato. Você slevar sua mãe, que nunca foi para o Nunca Ibirapuera, né? Então, isso marca, né? Isso Marca. vai ficar marcado pro resto da sua vida. Você pode ter certeza. Dela já ficou, Já mas ficou. para você foi um marco, né? É verdade. E a proteção do seu patrimônio continuarão aí a ser o pilar fundamental desse seu crescimento? Sim, sempre. Não tem como deixar. Tipo, você pode recalcular a rota e cortar custo, cortar não sei o quê, mas a proteção não tem como. Tem que Precisa continuar. ter, né? Uhum. Para sustentar toda essa, né, essa rede aí, que é a sua família, né? E realmente precisa ter uma proteção aí familiar, uma proteção da sua loja, né? Uma Isso. proteção para a sua saúde. Uhum. Porque todos os bens, eles precisam ser Cuidados, né? cuidados, assegurados, protegidos. E já vamos preparar aí para essa terceira loja já um planejamento financeiro, né? Já dá um spoilerzinho aqui, porque a gente não sai, né? Então já Não. vamos fazer uma cartinha de crédito para planejamento aí, para você já conquistar isso, que já daqui a pouco, tranquilamente, você vai ver que vai ser bom, né? Uhum. E ainda conseguir a sua casa, né? No interior. Tem que ter a casa. Pra ter a loja no interior tem que ter a casa, né? Então você já faz as duas coisas. Já faz as duas coisas. Já une o útil ao agradável. É isso aí. E você vê isso como uma. Que realmente a gente precisa fazer o planejamento para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar? Para tudo, né? Uma viagem com a família de férias, um novo empreendimento, para tudo é essencial o planejamento. Eu lembro que antigamente a gente falava assim: nossa, fulano foi para os Estados Unidos, fulano foi para Disney, ciclano foi não sei para onde. E aí a gente sempre parava para pensar: nossa, mas se planejar e pagar certinho, dá para ir para qualquer lugar. E é exatamente isso, para tudo na vida. Se a gente conseguir se a gente planejar, a gente consegue. E a carta de crédito consórcio funciona dessa forma, né? Você pode ir lá pagando um pouquinho mensalmente e ele pode antecipar o seu sonho ou ele vai ser planejado dentro do que você programou, né? E você vai disponibilizar ali um valor pequeno, né? Mensalmente, como uma poupança, como uma reserva aí lá na frente, né, Vanessa? Vira um sonho, né? Você conquistar sonhos e ver sonhos sendo realizados através do consórcio é muito gratificante. Mas isso a gente só vê quando a gente realmente conquista, quando realmente a gente está ali, quando a gente é especialista e fala para o cliente, aí o cliente vai lá pegar o carro. Esses dias a gente participou, ele fez uma filmagem, aquele laço vermelho e tudo mais. A gente vive o sonho das pessoas, né? É gostoso isso. E é gostoso, e é muito gostoso. E a gente tem certeza que esse spoilerzinho aí que você deu para sua casa no interior, para sua loja no interior, Deus já está preparando. E ele vai preparar ainda mais. Muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas grandes vão acontecer. E você vai ver, e a gente vai voltar a falar aqui que aconteceu. Amém. E a gente vai encerrando. Passou tão rápido. Foi rápido mesmo. Também acho. Kelly, quer deixar um recadinho aí? Fica à vontade. Aproveita a câmera. Já aproveita, deixa faça seu jabá. Já deixa suas redes sociais, já faz o seu marketing aí para os nossos espectadores. Bom, primeiro, se você ainda não me segue, tá perdendo tempo, né? Ó, @loja K3 Moda. Vai estar lá Kelly Costa, que sou eu. E vai cansar de ver lá minha cara, gente, que eu apareço muito, tá? A gente vende moda tanto do P até o G1 46, 48. Enviamos para todo o Brasil. Eu gosto de bater papo no WhatsApp. Chama as meninas no WhatsApp. Quer um atendimento mais exclusivo? Vem na loja. Eu não quero falar com ninguém. Tá no site. 3 cliques, você garante o seu look e chega embaladinho na sua casa, rapidinho. Temos motoboy para todo o ABC, enviamos para todo o Brasil. Então, assim, super fácil, prático de você sair bem vestida, porque a roupa, ela fala muito sobre nós. Então, já sabe, né? Tem que garantir. E segundo, para você, mãe, empreendedora, que tem essa dor como nós, só um recadinho, tá? Não vai passar, não.
Não vai passar. Mas é por eles, é para eles. Então, faz com muito amor e sempre orando, sempre entregando nas mãos de Deus. Tudo vai dar certo. Fique em paz, viu? Amém. Obrigada, Obrigada. Kelly. Obrigada a E vocês. para você, mãe empreendedora, presentinho tem pra uma você. lembrancinha. Você estava falando, eu já estava lendo. Seja forte, corajosa. Tem uma lembrancinha aí da Ágape, tem uma Ai, que lembrancinha aí lindo. também da nossa parceira aí, que é a Arteca. Lindo. Ela tem mimos aí no The Office, então para você aí que é mãe também, eu também quero Eu vou dar agradecer. passadinha. Eu quero Não podemos agradecer. esquecer dos nossos patrocinadores, Vanessa. Não, a gente vai falar, mas eu também quero falar, porque ela falou de mãe, né? E a gente que é mãe, eu também quero deixar um recadinho aqui Sim, para eu minha ia mãe. falar- Eu ia falar para você depois deixar o seu recadinho, depois dos patrocinadores, já Então, que você vamos comentou lá? ali pela Arteca. Então vamos lá para os nossos patrocinadores. A CEPAP, o Centro Paulista de Psicologia, fica no The Office, em Diadema. Melhor psicologia de Diadema. Eu afirmo, hein? Ah lá, tá vendo? Tem o ABA, o Núcleo de Desenvolvimento para crianças autistas, um cuidado especial também. Nosso agradecimento aí. A The Coffee Co, que é uma cafeteria excelente, que também fica no prédio The Office. Eu tô de Melhor patrocinador. brigadeiro. Melhor brigadeiro, melhor café. Melhor café. É capim-limão, gente. Ah, que maravilhoso. delícia, Minha vizinha. Flores. A vizinha É, da minha Kelly vizinha. ali. Você vai lá, Agora, faz uma visita para Kelly e ainda sai cheirosa com umas Sai. rosas. gente, as melhores flores está ali. É. E agora a K3 Modas. Ah, que lindo! A K3 Moda, ela está aqui presente, então você que ainda não segue, segue lá. É uma loja maravilhosa. A gente Os usa looks look, maravilhosos. né, gente? É. E vamos que vamos. E se você quer ser um patrocinador do AgapeCast, chama a gente que a gente fala para você como que funciona, tá bom? E eu quero agradecer hoje aqui a Vanessa, mãe também, né? Aí o coração já Desejar começa. um feliz Dia das Mães para você, Van, neste final Obrigada. de semana. Para nossa mãe em comum, né? Agora você pode dar o recadinho aí para mamãe, viu, mamãe? Beijo, a gente te ama. Beijo, mãe. A gente te ama. Sem você, a gente não seria nada. E nós Mas o estaríamos aqui, né? Nem estaríamos aqui. E o coração da mãe aqui tá apertado. Na hora que a Gislaine falou, hoje 2 filhos fora, né? E É. uma neta, então os Dia das Mães não são os mesmos, Não. mas um beijo pro meu filho. Ih, gente, Já embargou. E esperamos, então, que você tenha gostado desse nosso podcast. Nos siga lá nas redes sociais, Verdade. né? Que é a Ágape Corretora. Vanessa Santos, SS. Todo mundo fala, mas tem muito S nesse Vanessa Santos. E o AgapeCast, siga a gente lá, gente, nosso canal no YouTube. Exatamente. E Gislaine Rodrigues, sem o I. Obrigada, meninas, por mais este podcast. Obrigada, Kelly. Sucesso e um beijo a todas as mães aí do Sucesso, Brasil. gente. Feliz Dia das Mães.